O que acontece quando um dos maiores sistemas de ensino do Brasil decide dar uma virada de chave na sua abordagem para os anos iniciais? A gente vai mergulhar fundo agora na grande transformação do Programa Professor Tutor de São Paulo. E olha, essa história toda não começou do nada. Começou com um apelo que veio direto de quem está na sala de aula. Como a própria SEDUC de São Paulo aponta, existia uma lacuna, um buraco mesmo, no apoio aos alunos do 4º e 5º ano. Era um problema que a rede pedia e muito para ser resolvido. E aqui a gente chega no coração da questão. Muitos alunos estavam avançando de ano sem dominar o básico. A gente está falando de uma defasagem de aprendizagem bem séria. Essa tal defasagem, para deixar bem claro, é a distância entre o que se espera que um aluno saiba e o que ele de fato aprendeu. Pense assim, um aluno lá no 4º ano que ainda tem dificuldade para entender os sons das letras, algo que é do 1º ano. Para atacar esse problema de frente, a Secretaria da Educação de São Paulo está apostando tudo num programa que, em 2026, vai passar por uma mudança gigantesca. Vamos entender em detalhes como é que essa expansão vai transformar o que era um projeto mais limitado em uma estratégia que vai mexer com o sistema educacional inteiro do Estado. É bom deixar claro uma coisa. O programa Professor Tutor Anos Iniciais não é exatamente novo. Ele já existe, é uma iniciativa oficial da Secretaria da Educação. A grande questão é que o que vem por aí em 2026 é algo numa escala que a gente nunca viu. Para a gente ter uma ideia, o cenário até agora era mais ou menos assim. O programa funcionava em cerca de 1.000 escolas, aquelas chamadas de elegíveis, e o foco era só nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. E agora, olhem bem para esse salto. A partir de 2026, o programa não vai mais ficar restrito a algumas escolas. Ele simplesmente se expande para todas as escolas da rede estadual. E mais, cobrindo do 1º ao 5º ano. É, basicamente, a universalização do apoio. O impacto dessa mudança é absurdo. A gente está falando de um apoio super direcionado para o universo de 164 mil estudantes, que são justamente aqueles que apresentam as maiores dificuldades. É um foco preciso, quase cirúrgico, em quem mais precisa de ajuda. Certo, levar o programa para todo mundo é um passo enorme. Mas como é que isso vai funcionar na prática, no dia a dia da sala de aula? A resposta está num novo modelo de trabalho, um novo jeito de operar. O motor desse novo modelo é um ciclo que se repete a cada bimestre. Primeiro vem o diagnóstico, para saber exatamente onde está o problema. Depois a priorização, em que os tutores escolhem os alunos que mais precisam de atenção. Aí vem a intervenção, que é o trabalho direto com eles em sala. E por fim o monitoramento, para ver o que funcionou e já preparar o próximo ciclo. E esse diagnóstico não parte do zero, não. Ele usa dados de ferramentas que as escolas, na verdade, já utilizam. A principal delas é a avaliação mapa-classe, que basicamente mede se o aluno já domina o sistema de escrita e a matemática básica. O trabalho começa a partir daí, com dados concretos. E é com base nesses dados que entra em cena a mudança talvez mais importante de todo o modelo, um processo que eles estão chamando de ratificação. E o que essa tal de ratificação significa na prática? Significa que o trabalho do tutor vira de ponta cabeça. Em vez de dar aquele apoio mais geral para a turma toda, agora ele vai focar de forma super intensiva em um grupinho de no máximo 6 alunos. É a transição de um modelo geral para uma intervenção totalmente direcionada e pessoal. Mas é claro que nada disso funciona no papel, né? Precisa ter as pessoas certas para fazer acontecer. E nesse modelo, tudo depende de uma figura-chave, o professor tutor. E aqui é fundamental a gente entender a diferença dos papéis que esse quadro deixa bem claro. O professor regente continua lá, firme e forte, responsável pela turma toda, pelo currículo. O professor tutor entra como um parceiro especialista, um reforço com foco total naquele pequeno grupo, usando materiais específicos, como o material coruja, para ajudar a fechar essas lacunas de aprendizagem. E claro, para assumir uma função tão especializada assim, não é qualquer profissional. A secretaria exige uma formação bem específica, tem que ter graduação em pedagogia ou experiência comprovada nos anos iniciais, tudo para garantir que quem está ali na ponta fazendo a intervenção realmente tem o preparo necessário. Ok, já entendemos a expansão, o novo modelo, os papéis, mas no final das contas, por que tudo isso importa de verdade? Qual é o grande objetivo por trás dessa mudança toda? O que a gente está testemunhando aqui é uma das maiores apostas do país para combater a defasagem de aprendizagem de uma forma sistemática. É uma mudança de mentalidade. Sair daquela abordagem geral e passar a usar dados para levar ajuda exatamente aonde ela é mais necessária e numa escala gigantesca. No fim do dia, as prioridades são muito claras.
Primeiro, intervenção precoce, para a dificuldade não virar uma bola de neve. Segundo, decisões com base em dados, para ninguém dar tiro no escuro. E, acima de tudo, um apoio personalizado. O objetivo final é garantir que nenhum aluno fique para trás nas habilidades mais essenciais: ler, escrever e fazer as contas básicas. E isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro da educação. A grande questão que fica no ar é: se esse modelo de São Paulo der certo, será que ele pode se tornar o novo padrão para a recuperação da aprendizagem no Brasil inteiro? Fica aí a reflexão.